Oi pessoal, voltando aqui, vamos lembrar que no final do vídeo anterior eu deixei duas perguntas aqui, né? Será que R sigma pode ser zero? E será que R pi pode ser zero? Espero que vocês tenham feito as contas aí. Agora vou fazer aqui rapidamente para vocês conferirem. Vamos pegar a primeira hipótese, R sigma igual a zero. Se R sigma é igual a zero, eu vou zerar esse numerador aqui. Então a gente fica com N1 cosseno de θ1 igual N2 cosseno de θ2. Ok? Vamos botar para cá. Bom, eu tenho que lembrar que θ1 e θ2 também estão correlacionados por uma outra equação que é a lei de Snell. Diz a lei de Snell, N1 seno de θ1 igual N2 seno de θ2. Então eu preciso que essas duas equações sejam satisfeitas simultaneamente. Se eu dividir a segunda pela primeira, ó, N1 vai embora, N2 vai embora e eu fico com tangente de θ1 igual tangente de θ2. E qual é a solução disso? Se a gente lembrar que na física a gente vive no primeiro quadrante, né, os ângulos de incidência e de refração vão variar só entre 0 e 90 graus. Então, no primeiro quadrante, essa equação aqui só tem a solução θ1 igual a θ2. Só que agora a gente tem que tomar o cuidado de voltar lá nas equações originais e testar essa solução. Olha o que vai acontecer. Se θ1 igual a θ2, isso aqui vai funcionar somente quando N1 for igual a N2, o que é uma hipótese artificial, porque a gente está considerando que a onda vai mudar de meio, né? Portanto, ela vai passar de um determinado índice de refração para outro índice de refração. Ou seja, essa solução aí, ela é impossível ser N1 diferente de N2, tá? Portanto, a nossa conclusão é que R sigma, considerando N1 diferente de N2, vai ser sempre diferente de zero. Portanto, sempre teremos uma onda refletida componente sigma se a onda incidente chegar com o campo elétrico na direção sigma. Ok? Vamos testar agora, então, a possibilidade de Rπ ser igual a zero. Para Rπ ser zero, vamos vir para cá, olha o que tem que acontecer. N1 cosseno de θ2 tem que ser igual a N2 cosseno de θ1. N1 cosseno de θ2 tem que ser igual a N2 cosseno de θ1. E mais uma vez a gente tem a lei de Snell. N1 seno de θ1 igual N2 seno de θ2. Vamos dividir a segunda pela primeira. Seno de θ1 sobre cosseno de θ2 igual seno de θ2 sobre cosseno de θ1. Vamos deixar de um lado θ1 e do outro lado θ2. Então vai ficar seno de θ1 vezes cosseno de θ1 igual seno de θ2 cosseno de θ2. Essa equação, ela tem a mesma solução que a anterior, né? Uma das soluções é θ1 igual a θ2. Ok? Seno de θ1, cosseno de θ1, seno de θ1, cosseno de θ1, né? θ2 igual a θ1 satisfaz. Só que nós vamos ter o mesmo problema anterior, que isso aqui vai ser impossível,
quando N1 diferente de N2. Tá? Mas agora aqui aparece uma outra solução. Vamos ver. Seno de θ1 vezes cosseno de θ1, eu posso escrever como 1 meio do seno de 2θ1. E seno de θ2 cosseno de θ2, 1 meio do seno de 2θ2. Aparentemente vai acontecer a mesma coisa que no caso anterior, mas não, porque tem uma sutileza aqui. Seno de θ1, perdão, de 2θ1 igual a seno de 2θ2, vai nos permitir ter uma solução que é a seguinte, né? 2 senos iguais se os ângulos são suplementares aqui. Portanto, essa equação aqui, 2θ1, seno de 2θ1 igual a seno de 2θ2, além da solução θ1 igual a θ2 que a gente já descartou, a gente tem uma outra solução que é 2θ1 mais 2θ2 igual a π. Se esse ângulo mais esse ângulo for igual a π, então 2θ2 e 2θ1 tem o mesmo seno. Isso aqui então resulta em θ1 mais θ2 igual a π sobre 2. Quando isso acontece, olha lá, os ângulos são complementares agora, então o cosseno de θ2 ele vai ser igual ao seno de θ1. E o seno de θ2 vai ser igual ao cosseno de θ1. Se eu voltar lá na lei de Snell, vou ter N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, mas seno de θ2 é cosseno de θ1. E aqui vamos ficar então com tangente de θ1 igual a N2 sobre N1. Aqui está a maneira mais simples de encontrar qual é o ângulo de incidência que vai fazer com que Rπ seja igual a zero. Esse ângulo ele é batizado com o nome de ângulo de Brewster, em homenagem a quem descobriu essa possibilidade de ter uma componente com coeficiente de reflexão zero. E aí a aplicação mais natural disso é você fazer polarização de uma onda por reflexão, né? Se você incidir uma onda não polarizada numa superfície refletora e o ângulo de incidência satisfizer essa relação, na onda refletida você vai ter componente sigma e não vai ter componente π. Então você criou uma polarização por reflexão. Ok? Uma outra coisa curiosa é que se você incidir uma onda linearmente polarizada na direção π, uma onda que só tenha campo elétrico na direção π, como Rp é igual a zero, você não terá uma onda refletida. Então você vai ter vamos ter um caso de transmissão total, ok? Repetindo, se a onda incide no ângulo de Brewster, linearmente polarizada na direção π, ela vai ser totalmente transmitida para o meio 2. Então, resumindo, vou botar aqui tangente do ângulo de Brewster igual N2 sobre N1, ok? Essa é a lei de Brewster. Toda vez que a luz incidir no ângulo de Brewster, você tem Rπ igual a zero.
Mais um detalhe interessante aqui é o seguinte: o ângulo de Brewster vai acontecer quando θ1 mais θ2 for igual a π sobre 2. Vamos olhar aqui no nosso esquema original, né? Raio incidente, ângulo de incidência θ1, raio refratado, ângulo de refração θ2. Como o ângulo de reflexão é igual ao de incidência, aqui é θ1. E aí, se θ1 mais θ2 for 90 graus, a conclusão que a gente vai chegar é que quando o ângulo de incidência é o ângulo de Brewster, o raio refletido fica perpendicular ao raio refratado. Ok? Então vamos escrever isso aqui, ó. O raio incidente, perdão, o raio refletido é perpendicular ao raio refratado, quando o ângulo de incidência é o ângulo de Brewster. Aqui nós temos 90 graus. Perfeito? Bem, então, resumindo, né? R sigma nunca pode ser zero e o Rπ ele pode ser zero exatamente num ângulo específico, que é o chamado ângulo de Brewster. Tá? Para ilustrar aqui o comportamento de Rπ e R sigma, eu fiz um gráfico onde eu considerei N1 igual a 1 e N2 igual a 1,5, que é uma configuração típica de incidência do ar para o vidro, né? Ok? E aí vou puxar aqui o gráfico para vocês verem. Aquele, ó. Aqui o R na vertical, na horizontal o ângulo em radianos. Em vermelho está o R sigma. Você vê que ele nunca se anula. E em azul está o Rπ. Então tem um ângulo aqui em que o Rπ fica igual a zero. Veja que é aproximadamente 1 radiano, né? Os dois começam no mesmo valor aqui, é menos 0,2. Tá? E isso é uma coisa importante que você vai notar quando for fazer exercício, que quando o ângulo de incidência vai para zero, o Rπ e o R sigma ficam iguais. O que deveria acontecer necessariamente, porque quando o ângulo de incidência é zero, a gente não tem mais a definição do plano de incidência, né? Porque o raio incidente, normal, raio refletido, raio refratado, são retas todas de mesma direção, né? Então, necessariamente, para a incidência normal, Rπ tem que ser igual a R sigma. Ok? Oi, agora vamos ver aqui um exemplo de reflexão da luz no vidro. A gente tem uma lâmpada ali que está tendo sua luz refletida no vidro da mesa. Olha lá. Ali a lâmpada, está ali o reflexo, né? E aí, se a gente chegar aqui perto, opa, parece que tem alguma coisa lá embaixo da mesa. Será que a gente consegue ver melhor isso? Vamos fazer uma mágica aqui. Opa, olha lá o que tem lá embaixo. De repente era invisível e de repente fica visível. Que mágica foi essa, hein? Aqui, ó. Olha aqui. Um óculos com lente polarizadora. Com isso, a gente que está aqui próximo do ângulo de Brewster consegue eliminar quase que totalmente a luz refletida, né? Vamos dar uma olhadinha lá embaixo da mesa. Ali, olha que coisa linda ali, ó. Ok? Então isso é uma das coisas interessantes que a gente pode observar com a reflexão da luz no ângulo oblíquo, né? Que faz ela ficar parcialmente ou até totalmente polarizada. Valeu? Uma saudação para todos e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.